Olá pessoal, não consegui concluir na etapa anterior, eu vou fazer ato contínuo para não perder a linha de raciocínio, mesma camiseta, mesmo cenário, vocês estão percebendo, né? Então um exemplo exemplar que nós vemos na Bíblia vai estar ali no livro de Esdras e Neemias. Né? O que acontece? Esdras, ele construiu os muros, né? Estava lá na reconstrução dos muros, mas como? Prudência, espada nas mãos. Você tem que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. É assim que eles fizeram, na prática, tá? Espada nas mãos, esteja pronto para o confronto a qualquer momento. Sabe aquele lema do soldado? Sempre alerta, lema do escoteiro, acho que era, né? E Esdras, né? Então Esdras vai começar a reconstruir os muros. Neemias, tá tudo pronto, o altar tá pronto, tá tudo preparado. Neemias, então, recebe a notícia que os príncipes, os magistrados, os sacerdotes tinham se contaminado com outras nações. Para os judeus, naquele momento histórico, né? Se eles se casassem com pessoas de outras nações, eles estavam contaminando a raça pura. Por isso é importante conhecer o dado histórico, tá? Por isso que eles não gostavam dos samaritanos. Samaritano era isso, se casava com outras culturas, né? Então, não podia. Gozado que José não teve isso, nem com Moisés, né? Mas, enfim, vamos adiante, né? Essa era a cultura daquele momento, daquela época, tá? Então, Neemias, ele fica muito chateado com isso, ele entra em profundo abatimento, fica atônito, arranca os cabelos, rasga a roupa e arranca os cabelos da barba, arranca a barba também. Imagina o desespero dele, né? E ele fica ali até o sacrifício da tarde. Aí ele vai até a porta do templo e começa a chorar, pedindo perdão a Deus por um pecado que ele não cometeu. Essa é a oração intercessória. Ele está confessando um pecado que ele não cometeu. Isso ele está intercedendo, ele está entrando na brecha. É isso a oração intercessória, mas estava chorando, ele estava sentindo nele o peso do pecado que aquilo estava arrecadando, né? Trazendo ao povo, né? E aí a Bíblia fala uma coisa inédita. Diz que, né, no capítulo 10 de Neemias, diz que houve uma grande multidão de homens, mulheres e crianças que se juntaram a Neemias. Olha só que coisa, poucas vezes na Bíblia é citado mulheres e crianças, mas está mostrando aqui na importância de toda a unidade do povo e lá choraram. Por que todos choraram? Arrependimento. Porque todos estavam confessando pecado? Arrependimento, pedindo perdão por um pecado que eles não cometeram, né? E mediante a isso, a esse choro, a esse arrependimento, houve restauração. Poderoso assim, né? Então, na Bíblia, nós vamos ver 4 tipos de amor, né? Sempre partindo do hebraico, né? Do grego, perdão. O grego, na verdade, tem 7, né? Parâmetros para amor, mas eu vou citar aquelas que estão na Bíblia, que são 4, tá? São elas, o amor eros, que é o amor físico, o amor sexual, né? O storge, amor familiar, o phileos, né? O amor de amizade, e o ágape, que é o amor incondicional, né? Qual desses amores Deus quer que você tenha e que eu tenha, né? Para ser merecedor de ter uma autoridade espiritual, de uma vida em abundância, de uma paz que transcende entendimento, né? Qual amor é esse, né? O único amor que nós produzimos, né, a nível ágape, é o amor pai para filho, né, de mãe para filho. O amor de que um pai nutre por um filho, ou que um filho nutre por um pai, ou que uma mãe nutre por uma filha, um filho ou uma filha, é um amor ágape, é incondicional. Não importa o que ele faça, com raras exceções, que tem pais narcisistas, mães narcisistas, gente cruéis que jogam bebê no lixo, mas estou falando pessoas normais, tá? Né? Então, não importa o que o filho faça, ele vai amar. Continua amando, continua sendo filho. O filho pródigo saiu, fez um monte de bobagem. Voltou, o pai abraçou e deu uma festa ainda em nome dele, uma festa para ele, né? Então esse é o amor ágape, incondicional, não importa o que você faça. O pai não deu uma bronca, você saiu, você mereceu, você gastou todo o dinheiro, agora você vai ver. Não, deu uma festa, deu um anel, deu roupa nova, né? E celebrou, né? Esse é o amor ágape, de pai para filho. É o amor que Deus tem por mim, que Deus tem por você. O amor que Jesus tem por nós, porque ele deu sangue por mim, o sangue por você. Ele morreu por você, ele morreu por mim. Quem daria a vida? Eu daria a vida pelo meu filho. Você certamente daria a vida para o seu filho, mas você daria a vida para outra pessoa, né? Para uma pessoa que você não conhece tão bem, ou que você não conhece? A gente não daria, claro que não, né?
Então, o amor que Deus quer de nós parece um amor quase que inconcebível, parece que não cabe dentro de nós. É esse amor incondicional, né? E esse tipo de amor, como narra, por exemplo, a parábola do filho pródigo, o amor ágape, ele transcende as nossas alianças de sangue, né? Então ele vai além disso. Você passa a amar literalmente ao próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus com todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. O próximo pode ser o próximo que está próximo de você, ou pode ser também o próximo que você se aproxima para ajudar, né? Que você se aproxima. Então você passa a ter um amor incondicional. Parece estranho isso, né? Parece, como é que nós vamos amar incondicionalmente? É esse amor que Deus quer de nós. E nós não temos esse amor incondicional. Como é que eu sei? Pelos frutos. As pessoas julgam, né? As pessoas ofendem, as pessoas são cruéis, depreciam, perseguem. Isso não é característica do amor. O amor não faz isso, né? O amor é completamente oposto a tudo isso. A pessoa guarda rancor, raiva, inveja, deseja o teu mal, né? Então esse é o amor, né? Não é um amor incondicional, né? Então amar a todos como Jesus amou é um grande desafio, porque Jesus considerava todos nós como filhos, né? De uma forma incondicional. Tanto ele fala que, olha, a oração que ele faz um pouco antes de ir para a cruz, Pai, torna-nos um. Que essas pessoas aqui sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Ou seja, Jesus não veio fundar na terra uma igreja. Procura na Bíblia, vê se está escrito essa palavra. Não veio. Ele veio fundar valores, amor, perdão, fé, conhecimento, né, compaixão. Ele veio passar esses valores, né? E esses valores eram ensinados e multiplicados nas casas. Quer dizer, depois de 300 anos, quando entrou Constantino na história, 313, vem Edito de Milão, 325, Concílio de Niceia, na Turquia, aí ele forma o cânon e tudo mais, aí começam a entrar doutrinas que não são, né, de Cristo, né? Começou a entrar Mártir, começou a entrar vela, terço bizantino, idolatria, porque o Império Romano era politeísta, né? Lembrando, não podemos julgar os católicos, é Deus que julga pelo coração. Se ele faz aquilo de amor e coração, Deus está vendo. E muito crente carnal vai para o inferno e muito católico devotado de verdade vai herdar os céus. Isso serve para todas as religiões, tá? Para o adventista de sétimo dia, para o muçulmano, para o judeu, para o árabe, né? Para os indianos. Quem somos nós para julgar? Nós não temos essa capacidade. Deus, em momento algum, deu a nós a legitimidade, a autoridade para julgar as pessoas. Não. Apontar o dedo, não. Ele falou para estender a mão. Isso Jesus ensina, a estender a mão, não apontar o dedo, jamais apontar o dedo, né? Mas estender a mão. E Jesus, ele fez isso, ele quebrou todos os paradigmas da sua época, né? Ele amou todos como os filhos, de uma maneira incondicional, né? Jesus, em momento algum, leia na Bíblia, ele condena alguém. Ele fala, você vai para o inferno, seu samaritano, pecador, né? Não, isso daí, a decisão só cabe a Deus, né? No final da história. Depois da morte vem o juízo, depois do juízo vem para onde você vai. Ah, mas não fica 1000 anos dormindo? Não. Na parábola de Rico e Lázaro, mostra que imediatamente um vai para o céu, outro vai para o inferno. Só que ali Jesus, aculturado, mais uma vez, pelo contexto da história, ele fala que uma das pessoas foi para o seio de Abraão. Era assim que os judeus entendiam, não tinha essa ideia de céu. Por isso que Jesus usa seio de Abraão, tem que entender a história, tá? E o outro está no inferno, né? Ele quer ainda voltar para contar para a família que existe o inferno. E Jesus fala, não, tem os profetas, né? Tem você, tem eu, nós estamos anunciando a mensagem. Quem não quiser escutar, é o livre-arbítrio, né? Paga para ver, fica aqui na grande tribulação. Então, nós não nos cabe condenação. E Jesus, curiosamente, não condenou ninguém também, mesmo ele tendo autoridade para condenar. A única coisa que Jesus condenou, né, foram os fariseus. Os fariseus Jesus bateu de frente, mas ele não condenou os samaritanos. Ao contrário, ele faz a parábola, ele conversou com a mulher samaritana e faz a parábola do bom samaritano, onde passa ali o sacerdote cheio do espírito de amor, só que não. Depois vem um levita cheio de amor, só que não, só tinha o cargo, né? Cargo não impressiona ninguém. É como os exorcistas ambulantes judeus. Eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio vai lá e dá um pau neles. Eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo e vocês quem são.
pau neles. Então, Jesus conta quem fez a vontade de Deus? O samaritano, que cuidou daquela pessoa, que pagou a hospedaria, que pagou os custos do tratamento. Né? Jesus honra os publicanos, os cobradores de impostos. Dentre eles, Mateus, discípulo de Jesus. Jesus escolheu um publicano. E ele também fala numa parábola do fariseu e do publicano. Os dois sobem ao templo, vão para o templo. O fariseu lá na frente, bate a mão no peito, eu faço tudo, eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o dízimo, blá, blá, blá. Não adianta nada. Né? Sem amor, nada funciona. Lá no fundo, arrependimento verdadeiro. Né? O cobrador de imposto ali, baixa a cabeça, nem olha para frente e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem desceu justificado? O publicano, o cobrador de impostos, né? Jesus quebrou os paradigmas, defendeu a mulher adúltera, né? Que todo mundo queria apedrejar, né? E quem não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra. Você quer julgar os outros? Você não tem pecado nenhum, você é santo? Então atira a primeira pedra. Se você é santo, o que você está fazendo aqui? Né? Você devia estar no céu, né? Então você tem pecado sim, um monte de pecado oculto aí que as pessoas não veem, está maquiado em você, você está usando uma blindagem, uma fantasia, né? Uma aparência de piedade, mas lá dentro está tudo podre, né? E as pessoas podem não ver, mas Deus está vendo, tá? Então, os leprosos, que ninguém queria tocar, Jesus tocou. Os mais pobres, Jesus se aproximava. O bandido da cruz, Jesus não condenou. Falou, não vou te levar para o paraíso coisa nenhuma, porque você está aqui, porque você fez uma coisa horrível. Nem citou o que ele fez. Né? Simplesmente, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje, não daqui a 1000 anos. Hoje vai estar comigo no paraíso. Né? Então, ele não condenou essas pessoas, não condenou o bandido da cruz, o samaritano, a mulher adulta, você vai para o inferno, não pediu uma confissão, um desligamento de alma, um ritual de libertação, não fez nada, como Moisés também não fez ritual de libertação, como José também não fez, passou tanto tempo no Egito, o berço do satanismo também não fez. Então tudo isso é doutrina humana, criada pelo homem, né? Para ganhar um certo dinheirinho, né? Então, Jesus em momento algum condena essas pessoas e nem ele diz para essas pessoas, olha, vocês têm que me seguir. Se vocês me seguirem, vocês serão salvos. Não, ele lançou uma semente de amor. É isso que nós devemos fazer. Testemunho vale mais do que 1000 palavras. É o seu testemunho, é o seu agir, a sua forma de olhar. Um abraço pode mudar um dia. Um dia, uma pessoa às vezes está pensando em se matar. Você vai lá e percebe que aquela pessoa está triste, senta do lado dela, dá um abraço, não precisa falar nada. Abraça e diz, Jesus te ama, não faça nada de ruim contra a sua vida, né? E sabe, aquilo salva aquela pessoa. Eu já tive essa experiência algumas vezes e até me arrepia, né? Então, Jesus não condenou, ele apenas amou aquelas pessoas, né? E aquilo fala mais do que 1000 palavras, ele deixou a semente de amor. Agora, os fariseus, ele metia a lenha. Vou ler um texto aqui, bastante comum, bastante conhecido, Mateus 23, onde as pessoas pegam fora de contexto. Eu vou ler alguns trechos só, tá bom? Não vou ler todo o texto aqui. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Ele falou para todo mundo, incluindo os seus discípulos, né? Pegando trechos aqui. Não procedais, está falando para os fariseus aqui, mas não procedais conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, como é que você conhece uma pessoa? Pelos frutos. Ela fala uma coisa, a oratória dela é uma, mas a conduta é outra. É isso que ele está dizendo do fariseu. Não conduz o que você faz. Você não tem amor. Você fala de amor, mas você não vive amor. Você não expressa amor. É mentiroso, né? Aí eles colocam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. E os põe nos ombros dos homens. Não tem muito pastor que faz isso? Você tem que dar uma oferta de R$1000 que Deus está mandando. Tem que dar teu carro. Você tem que fazer um empréstimo no banco. Não importa se você tem ou se não tem. Você tem que dar. Porque se você não der, o demônio te pega. Fardo pesado, não é? Maldição. Tem pastor que amaldiçoa a ovelha, né? Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, né? Ou seja, e fazem todas as obras às fins de serem vistos pelos homens, ou seja, os fariseus, estou falando para muitos aqui também, hein? Né? Querem ser vistos pelos homens, querem aparecer na televisão, querem estar no altar, querem brilhar e não têm coragem de romper com o sistema religioso contaminado. E aí Jesus diz, mas ai de vós, isso ele fala muitas vezes, eu vou citar só algumas, escribas e fariseus, os líderes eclesiásticos majoritários, escribas e fariseus hipócritas, né? Hipócritas, falsos, mentirosos. Jesus tinha autoridade para falar, ele conhecia o coração, né?
Pois que, olha o que ele fala dizendo, pois que fechais aos homens o reino dos céus, não ensina a verdade, e impede muito de entrar no reino dos céus. E nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Vocês estão atrapalhando, em vez de, não estão ensinando como entrar no reino dos céus, não estão apontando o caminho, a direção correta. Você não entra e está impedindo outros de entrarem também. Ai de vós, fariseus, hipócritas, de novo, pois devorai as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Ia lá, visitava a viúva para consolar, orava, mostrava compaixão. Aí a viúva ficava comovida com aquilo e dava uma oferta para aquele fariseu. Era isso que acontecia, tá? Por isso sofrereis o mais rigoroso juízo para o fariseu hipócrita, que conhece a verdade, mas ensina a mentira. E tá assim, ó, que eu particularmente conheço um monte, você deve conhecer também. Fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É isso que eles estavam multiplicando. Ai de vós, condutores cegos, ou seja, não tinham para onde levar, não apontavam o caminho certo. Insensatos cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Né? Deixa muito claro aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, de novo, pois que dizimais hortelão, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante que o dízimo, tá bom? Tá entendendo que é uma exortação? Não é uma validação do dízimo? Então, e desprezais o mais importante. O que é mais importante do que eu dar o dízimo? Mecanicamente, eu dei a gorjeta para Deus, então eu estou protegido. Não. E você deixa de lado o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia, compaixão e a fé. Então não adianta você dizer que dá o dízimo se você deixou o mais importante. Ou seja, ele não está validando o dízimo. Aqui, em momento algum, ele está dando uma exortação para eles. Ele não está dizendo, vocês têm que dar o dízimo e também fazer essas coisas. Não. Ele está dizendo, vocês estão dando o dízimo, mas vocês estão desprezando, deixando de fazer o que é mais importante, que o dízimo, né? Mais importante que a gorjeta, né? Que vocês cobram, que é a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Né? Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir a estas, né? Então, tem que fazer tudo junto. Se você oferta para Deus, faz com amor, faça o combo completo. É isso, né? Mas Jesus aqui não está endossando o dízimo, que na doutrina dos apóstolos não tem dízimo, eu já expliquei isso, tá? Condutores cegos, que quais o mosquito engolis um camelo. Olha só que coisa, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Ou seja, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É assim que era. Por dentro, muita gente nutre ódio, raiva, rancor, egoísmo, avarento, ambicioso, né? Mas por fora aquela aparência de piedade, né? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É morte, é esse túmulo caiado, tingido de cal, que por fora realmente parecem formosos, se vestem bem, terno e gravata, aparece na televisão, tem uma voz impostada, não mostra fraqueza, são super-homens, né? Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia, né? E vai terminar, serpentes, raça de víboras, eram as serpentes mais venenosas conhecidas naquele tempo. E aí ele termina, como escapareis da condenação do inferno? Jesus condenou eles, eles sim. Está em Mateus 23, de 1 a 33, né? Eu particularmente creio, essa é a minha posição, isso está inclusive num vídeo no meu canal chamado A Justiça do Amor, e também vale a pena você ver o livro do Rob Bell, O Amor Vence. Ele está descontinuado, mas por isso você pode baixar em PDF, ele não está dentro de direitos autorais, né? Eu creio que o inferno, minha posição teológica, tá? Não é eterno, porque isso é incompatível com o amor, né? Então, se nós, que somos pecadores, né, que somos falhos, que vemos como espelho, vemos muito pouco, vemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, vemos uma parte, 1% talvez, 0,5%, não vemos tudo, né? Somos capazes de julgar as pessoas de acordo com o crime. Quer dizer, um juiz, ele dosa a pena. Existe uma dosagem de pena para aquele que roubou um pão e para aquele que roubou um banco, para aquele que ameaçou uma pessoa com uma arma de fogo falsa e para aquele que atirou na pessoa, matou e roubou, para aquele que aliciou uma mulher, falou alguma besteira,
ou aquele que estuprou uma mulher, né? Então existem coisas diferentes, penas diferentes, tamanhos diferentes, né? Ele vai ter que dosar a pena. Deus, eu creio, faz a mesma coisa. Eu não vou entrar nesse mérito aqui não, mas eu deixo a dica para você ler ali o livro do Rob Bell, né? Então você parar para pensar, uma pessoa que vive, digamos, 70 anos na Terra, e nesses 70 anos ele cometeu, sei lá, 10, 20 erros, né? Errou por 20 vezes. Às vezes conscientemente errou, né? Mas depois pediu perdão, se quebrantou, tal, ou então não pediu perdão porque ele não entendeu que aquilo era um erro. Aí ele viveu 70 anos, aí Deus pega, condena essa pessoa que viveu 70 anos na Terra, no período temporal terrestre, que é medido, veja bem, a nossa medida de tempo é calculada da distância da Terra ao Sol, né? Na rotação e a translação solar. Aí que a gente vai medir o dia, o tempo e o ano, né? Então, nesse período nosso temporal, pela nossa contagem, passou 70 anos. Nós não sabemos a contagem de Deus. Um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nós não sabemos qual é a contagem de tempo de Deus, qual é o parâmetro para a contagem. A gente vai falar um pouco disso na história de Mitre. Então, imagina alguém que viveu 70 anos terrestres aqui. Ele vai sofrer por toda a eternidade por causa de 5, 6, 10, 20 erros, né? Isso é incompatível com o amor. Isso é incompatível, é uma dosagem errada da pena, né? É uma sentença muito cruel e Deus é amor. Deus não acrescenta dor ao sofrimento. Quer dizer, o que são 70 anos na régua da eternidade? Pensa na eternidade, no infinito. 70 anos, um pontinho na linha ali. Deus não é injusto, né? Eu concordo dessa maneira, tá bom? Só que, é claro, cada um vai pagar pelo que plantou. É bíblico, né? O que semeia, você colhe. Então, o que você semeia vai ser fruto da sua colheita, evidentemente. Então, por exemplo, na linha judaica, né, eles pensam assim, isso é conhecimento judaico, tá? Eles acreditam que existem 7 céus, 7 patamares de céus, né, e 7 camadas do inferno. Então, dependendo das suas obras, dependendo das suas palavras, da sua conduta na terra, você vai para uma esfera do inferno ou do céu. Né? Então, você não é purgatório, tá? Você já vai direto, céu ou inferno. Então, você fica um período. Você roubou um pão, você roubou uma bala, você enganou uma pessoa, você mentiu, você vai para uma esfera de inferno, você matou, você estuprou com atos de crueldade, né? Você vai para um patamar mais fundo do inferno, você passa mais tempo e sofre mais tempo. Mas haverá um momento que você vai ser liberto, assim como Jesus também pregou a espíritos em prisões, lembra disso? Né? Ele pregou também aos espíritos em prisões, que eram da época de Noé, que não aceitaram a pregação de Noé. Agora, o que o libertador vai descer no Hades e pregar os espíritos em prisões? Se o libertador vai lá, ele vai fazer o quê? Libertar. Né? Então, eu vou ler um texto aqui. Os quais hão de dar conta do que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quem está preparado? Deus. Ele que julga, não eu nem você. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Ou seja, aqueles que para nós morreram, que estão no inferno, que morreram e já padeceram no inferno. Então, o evangelho foi pregado inclusive aos mortos, aqueles que não existem mais aqui. Jesus foi lá pregar até os mortos, né? Para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse, então eles já foram condenados pelos homens, pagaram os seus pecados, ou não, né? Mas vivessem segundo Deus em espírito, vivessem, tivessem vida e não morte. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, equilibrados, vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor, presta atenção nesse texto, o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobrirá a multidão de pecados. Você colhe uma sentença assim, mas eu não acredito que ela seja eterna. Ela vai ser dentro de um tempo compatível do mal que você causou aqui, né? Então, o amor cobrirá a multidão dos seus pecados, né? Dentro do seu tempo, modo e propósito. Em 1 Pedro 4, de 5 a 8, né? Adão e Eva, por exemplo, Adão e Eva deu uma ordem para Adão e Eva. Se vocês comerem da árvore do fruto proibido, né? Vocês certamente morrerão, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente morrerão. Era uma certeza. Ele não disse, pode ser que morram. Talvez morram. Perigas de morrer. A 50-50 chance. Não. Certamente, empírico, cartesiano, você vai morrer. Eles comeram, mas não morreram. Ao contrário, Deus prepara todo um plano de redenção que culmina em Cristo e o sangue dele, quer dizer, o pecado que entrou no mundo por Adão é tirado por Jesus. É assim que é, né? Não morreram. Quero também que você leia com atenção o texto de Mateus, eu não vou ler aqui, tá? Para não comer tempo demais,
de 5, de 1 a 16. Mas leia na primeira pessoa. Leia como se fosse para você. Jesus falando para você. Leia para você. Você vai sentir uma dose do amor de Deus. Uma dose. Mateus 5, de 1 a 16. Leia para você. De preferência, num local sossegado, sem barulho à volta, sem dispersão, põe um louvor, uma adoração e leia com calma, leia em voz alta e leia para você, coloca você na primeira pessoa, tá? Eu sou abençoado, né? Eu serei abençoado quando eu for perseguido. Assim, tá bom? Você vai sentir esse amor, tenho certeza disso, tá? Mateus 5, de 1 a 16. Lembrando que Jesus também tinha sentimentos. Jesus chorou com a perda e a morte do seu amigo Lázaro, né? Jesus sangrou, Jesus passou fome no deserto, Jesus foi perseguido, foi caluniado, não tinha casa própria, não era próspero. Ele aceitava todos os que o procuravam com sinceridade. Qualquer um que o procurasse, né? Como Nicodemos, que era fariseu, procurou, ele aceitou, aconselhou e pronto, né? Então, não chegou a dizer, não, fariseu, você é fariseu, eu não quero você perto de mim, não. Então, Jesus, ele aceitava quem vinha procurá-lo, mas ele também não interferia no livre-arbítrio, no caso do jovem rico, como eu já falei também anterior, né? Então, quando usam aquele texto lá, o pastor saiu lá, foi atrás daquela ovelha, largou 99, assim como existe o falso profeta, o falso pastor, o falso líder, existe também a falsa ovelha. A ovelha que vem lá, né, vestida de ovelha, né, mas ela não é ovelha não, é lobo. É uma pessoa que tem com ganância, ela se aproxima de você com interesse. Ela não se aproxima de você pelo seu conhecimento, por amor, porque quer conhecer a Deus, não. Elas são pessoas traiçoeiras, peçonhentas. Você já não foi traído por ovelha, pastor? É, né? Então, existem, claro, ovelhas que são leais, que honram a Deus e honram o seu líder, assim como fala Gálatas 6, né? Aquele que é instruído na palavra, que retribua os seus bens com aquele que os instrui. Honrem o líder, simples assim. E procuram viver os valores que aprendem, né? Assim também, né? Essas são as ovelhas verdadeiras. Mas existem ovelhas que se aproximam de você para te sabotar, para pegar alguma coisa de você, ou para tomar seu lugar, ou para levar alguma vantagem, ou para levar vitrine, ou para ganhar dinheiro, prestígio, visibilidade. Querem que você, querem ter o que você tem sem passar pelo que você passou. Curioso, né? É isso. Chegam ali, querem unção, querem sem consagração, querem vitórias sem luta, querem atalhos, né? E se você não der atalho, fala, não, tem um preço. Não aceita. Bico, vai embora. O pastor falou que eu tenho que ler a Bíblia. Imagina, eu vou ler a Bíblia. É muito grande, né? E aí tem ovelhas mais peçonhentas ainda, que elas entram e acabam cooptando aquelas mais frágeis. Elas são boas, são que nem psicopatas. Eles conhecem, observam os mais frágeis, né? Quem são? Não são ovelhas verdadeiras. Não precisa ser satanista para servir o diabo, basta ter a matéria-prima no coração. Ela tem inveja, tem ciúme, tem cobiça, tá valendo, o diabo usa aquela pessoa, cavalo de Troia. Entrou na igreja. Aí ele pega, viu uma ovelha frágil. Aí ele chega lá para essa ovelha, né? E assim, como quem não quer nada, fala, esse pastor aí, hein? Tá, acho que ele não está ensinando direito, a palavra está deformada, está distorcida, né? Olha, na boa, eu sei mais do que esse pastor. Se eu fosse esse pastor, eu te acolheria, porque eu sei que você está passando dificuldade, né? Eu te daria mais amor, eu te daria mais atenção, eu cuidaria mais que você, porque eu sei mais que esse pastor. Esse pastor não sabe nada, né? Eu vou cuidar melhor do rebanho, eu cuidaria mais, eu faria menos coisas. Esse pastor tá falando mentiras, né? Ou seja, e vai pegando aos poucos. As mais frágeis primeiro, né? E começa a envenenar um grupo. Uma vez que ela envenenou as ovelhas mais frágeis, ele parte para as mais fortes, para as mais leais. Aí ele tem um grupo grande para suportar a argumentação dele. Infelizmente, isso produz o efeito manada. E isso racha a igreja. Aconteceu comigo já algumas vezes, né? Pessoas querendo se aproximar, né, cooptando algumas pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, especialmente os mais novos na fé, os neófitos, né, os que entraram recentemente no ministério, ou que estão há muito tempo e estão de bico porque não receberam cargo. Eu levo muito a sério a liderança. Recebe a unção de líder quando a pessoa tem capacidade de ser líder, né? É que nem o Kung Fu, né? Eu faço analogia com a arte marcial. Você só recebe a faixa preta se for merecedor da faixa preta. Se você não é merecedor, não vai ganhar, né? Então é assim, você só merece a medalha de vitória se você cumprir o percurso e for vitorioso. Senão você não ganha nem medalha nem troféu, não é assim? Então você tem que fazer para merecer.
e ela tenta envenenar o povo. E elas podem conseguir ou não. Vamos supor que ela consiga, né? Ela leva lá, sei lá, um grupo de PV, levou 20. E ela vai começar a cobrar dinheiro daquelas pessoas, vai começar a pedir dinheiro para aquelas pessoas para ter um sustento, né? Para ter um sustento maior, para ter um extra, de repente, quem sabe bomba, né? E eu vou ser mais poderoso que aquele pastor ou que aquela pastora, né? Vou ter canal de TV, vou ter vitrine, vou ter seguidores, né? Só que o que acontece? Aquela pessoa não tem unção. Aquela pessoa agiu por presunção, não agiu com amor, agiu por inveja. Então a motivação do coração dela foi totalmente deformada e contaminada pelo diabo. Sabe o que acontece? As ovelhas se dispersam, porque a ovelha verdadeira conhece a voz do seu pastor. Simples assim. E normalmente essas pessoas ficam no vácuo, né? Já teve gente que tentou me trair e abriu uma pseudo-igreja e durou exatamente uma semana. Acabou. Uma semana, né? Então já aconteceu todo umas 5 vezes isso, mas essa foi a mais pitosa, durou uma semana. As outras vezes não deu em nada. A pessoa saiu pensando que ia levar mais gente e ninguém foi, né? E o modo operante sempre vai ter o mesmo. Falta criatividade, né? Pois essas pessoas não têm unção, não têm autoridade, não têm sabedoria, o coração é soberbo, são falsos, são mentirosos, cheio de cobiça e de inveja. As ovelhas percebem. Não é um pastor que tem amor, né? E logo essa pessoa fica sozinha, né? Na maioria das pessoas, muitas vezes eles dizem se arrepender e pedem perdão para mim. Ah, perdão, tal, isso, aquilo. E eu, trouxa, perdoo, né? A gente tem que perdoar, perdoo. Só que eu dou, além de perdoar, eu coloco aquela pessoa no cargo de novo, né? Eu restituo aquela pessoa. Só que aí vem aquela soberba outra vez, tenta dividir mais uma vez. Aí vem outra vez, pede perdão pela terceira vez. E eu perdoei e restituí a pessoa no cargo. Na quarta vez, a pessoa pediu perdão. Eu falei, ok, eu perdoo, mas eu não quero mais relação com você. Eu tenho esse livre-arbítrio, eu não quero mais relação, e, né, então, tá perdoado, não tenho nada contra você. Se te encontrar na rua, vou te cumprimentar, não vou falar mal da sua pessoa, não vou citar seu nome, né? Mas acabou a relação. E assim foi, né? Então, eu ensino para as minhas ovelhas valores como honra, respeito, lealdade, valores de Cristo. Cristo ensinou isso para mim. É se ensina ou não, morno Deus vomita, né? Eu ajudo as minhas ovelhas na medida do que posso, né? Eu sempre vou dar o melhor, né? Não movido por dinheiro, jamais, nunca, porque isso gera elo, o amor gera elo, né? Então, todas têm meu telefone, se quiserem mandar uma mensagem para mim e pedir um conselho, uma direção, uma ajuda, na medida do que eu posso, eu vou fazer, né? Eu tô aqui para me doar, eu amo servir os que servem, né? E se for alguma coisa financeira, se eu tiver como ajudar, às vezes um mês eu recebo uma oferta um pouco a mais e como eu não guardo, eu mesmo oferto e acabou. Agora, se eu não tenho, eu vou atrás de pessoas que eu sei que tem para me ajudar a somar esforços e poder abençoar aquela pessoa. Agora, se for muito alto, aí a gente chama todo mundo, né? Então, um é pelo outro, nós somos uma família, não somos uma igreja. Quando você fizer da igreja uma família, um grupo unido, não estou dizendo um prédio de tijolos, tá? Pode ser uma igreja virtual, você pode abrir uma igreja no Zoom, por exemplo, né? Como Paulo faria da penitenciária. Você pega pessoas do mundo inteiro. Jesus não falou, ide pregar o evangelho a todas as nações? E como é que a gente prega o evangelho? Você tem que ir para Portugal, para Itália, tem que ficar viajando? Não, você pode ficar na sua casa, né? E as pessoas nas suas casas, e você dá ensino, da exortação, da direção, né, da disciplina, dá coisas para estudar, é importante o estudo, não é? Bíblia fundamental, você dá um roteiro de Bíblia ali, né? Eu gosto de primeiro estudar João, Testemunho Ocular da Crucificação, Atos e Pentateuco, é o básico. Depois as epístolas paulinas, apóstolos, profetas maiores, profetas menores, para eles terem um conhecimento. Ou então, se tem dificuldade, leia o livro, vou pôr aqui, a história. Conta a Bíblia inteira de forma cronológica, de maneira que a pessoa entenda, né? Tem um panorama geral do que é a palavra de Deus, né? Então, e passa tarefas. Vamos ler um livro, né? Vamos ler um livro, Peço como dar costas nos lugares altos, por exemplo. Fator Melquisedeque. Vamos ler esse livro também. Vamos ler o Ado, né? Ah, isso aí não tem nada a ver com Bíblia. Mas ele tem muito ensino para você. Vamos ler. Depois, dá um prazo para leitura. Depois vamos fazer um culto, né, virtual. Nós vamos debater aquele tema. O que cada um aprendeu, o que melhorou, o que corroborou para melhor, né? O que não entendeu, tira dúvida e assim por diante, né? Então, mas e a oferta? Como é que fica? Você faz louvor.
louvor da mesma maneira. Sempre vai ter alguém que toca alguma coisa no grupo, né? Aí você deixa aquela pessoa cantar um louvor, todo mundo fecha o áudio, escuta o louvor, louva a Deus, 3, 4 louvores. No último louvor você orienta, você vai orar e vai pedir para Deus pôr no seu coração quanto que eu devo semear nesse ministério, nessa pessoa que está dispondo de tempo e estudou para me abençoar. Quanto que é o valor? Corre no valor no coração. Como Paulo diz, segundo a sua prosperidade, né? Cada um dê segundo a sua prosperidade. Paulo não taxou valor, né? Cada um dê com alegria, não com tristeza, né? Então, Paulo, ele sempre coloca isso, né? Voluntariamente, né? Não coagido, de forma alguma. E aí a pessoa pôs um valor no coração, pode ser R$ 10, pode ser 50, pode ser 100, pode ser 1.000, não sei o valor que Deus colocar, depende da sua prosperidade. Aí, uma vez que você fez um voto com Deus, você vai no dia seguinte e deposita na conta do pastor, manda o comprovante para ele por WhatsApp. É legal você montar um grupo de WhatsApp também, né? Para que você conheça suas ovelhas e participe da vida delas, assim, é bem legal, né? Então, quem estava perto de Jesus de verdade, né, muitas vezes eram aqueles rejeitados da sociedade. E Jesus curou as suas feridas, Jesus enxugou as suas lágrimas, Jesus estendeu a mão, Jesus teve compaixão, né? Então, como é que nós vamos ter esse amor, né? Como é que nós atingimos esse nível de amor que Jesus tinha, né? Da mesma forma, Davi, né? Davi, ele deixa muito claro, em 1 Samuel, vou só citar o texto aqui, 22, de 1 a 2, né, ele deixa muito claro que quem é que Davi acolheu? Davi era homem segundo o coração de Deus. Eu vou ler o texto, vai. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ouviram os seus irmãos de toda a casa de seu pai e disseram, desceram ali ter com ele. Quem é que Davi juntou? Quem é que se aproximou de Davi? E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo homem endividado. Só os lascados se aproximaram de Davi. E todo homem de espírito desgostoso. Então, às vezes é assim, Jesus ele veio para acolher os rejeitados. Davi, homem segundo o coração de Deus, também fez a mesma coisa. Está em 1 Samuel 22, de 1 a 2, tá? Ajudou. E Deus também, nesse amor, não é esse amor só flores, o amor também disciplina. Deus disciplina quem ama, está lá em Hebreus 12, 6. Deus disciplina quem ama. Então, quando necessário, você tem que exortar, né? E às vezes você tem que ser firme na exortação, senão a pessoa não entende. E às vezes, em alguns casos, tem uma consequência, tem uma penitência de exortação, né? Então, se eu peço para ler 5 capítulos, por exemplo, do Evangelho de João, para no próximo culto a gente ter uma conversa sobre aquilo, né, dialogar sobre aquilo, e você não leu, você não teve tempo de ler 5 capítulos, né, dizer, você está fora daquela aula. A gente sabe quem leu, quem não leu, e está fora daquele culto, por exemplo, né? Então você tem que dar uma penitência também. Se nunca semeou, então um dia que você passar aperto, nunca ninguém vai semear em você, né? Simples assim. Você nunca visitou ninguém no hospital, nunca ninguém vai visitar você. Ação, reação, causa e efeito. Simples assim, né? Ou então, sabe como é que você conhece essas ovelhas que são más, que querem te derrubar? Dá um não para elas. Diga não, não. Hoje você não vai subir no altar. Hoje você não vai pregar, né? Essa semana não é você que prega. Ou então você dá um poder para ela, um poder pequeno, e pronto, já vê se ela se ensoberbece com aquele poder. E Deus disciplina quem ama, né? E quem é que Deus ama? Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, presta atenção, aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Quando Deus se manifesta em você, o amor de Deus é introjetado em você. João 14, 21. Então, esse é o que ama. E olha só o desdobramento desse amor. E manifestarei a ele. Esse amor vai se manifestar em você. Um amor sobrenatural. Um amor que você não consegue. Esse amor, ele é fruto do Espírito Santo. Um amor que a nossa carne, as nossas limitações humanas não conseguem produzir. Eu não produzo, nem você. Eu não consegue. Só pelo Espírito Santo. Por quê? Por isso está escrito os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? O Espírito Santo nos capacita nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. É uma capacitação sobrenatural que Deus nos dá, como teve em Pentecostes e começaram a falar em línguas, não língua dos anjos, línguas conhecidas das pessoas que estavam na cidade, em Jerusalém, porque era uma época festiva, mas era uma capacitação sobrenatural, não é? Então o fruto do Espírito já começa,
amor. Primeiro fruto do Espírito, amor. Esse amor que está se referindo aqui é o amor que Jesus tem por mim e por você. É aquele amor incondicional. Então, se vai fazer o bem para alguém, não espere gratidão, não espere retribuição, não espere nada daquela pessoa, não espere reconhecimento. Você fez por amor, você fez para Deus. Porque se você esperar alguma coisa do outro ser humano, você pode se contaminar com aquilo. Você pode achar que a humanidade toda é cruel. E embora nós vivamos num mundo onde jaz o maligno, onde o amor tem se esfriado, você tem que se pautar pelo amor. Então tudo que você faz, eu vou ofertar por amor. Quanto que eu vou ofertar? O melhor que eu posso. Né? Se eu posso 10, eu 10. Se eu posso 15, eu posso 15. Mas eu posso ofertar meu talento, eu posso ofertar meu trabalho, eu posso ofertar minha visita, eu posso ofertar meu amor, meu abraço, tantas maneiras. Eu posso ofertar meu talento para louvar a Deus, eu posso ofertar meu talento para fazer um bolo e colaborar para a mesa da igreja, eu posso ofertar roupas que não me servem mais e colocar no bazar da igreja sem custo, custo zero. Simplesmente as pessoas pegam o que servem. E que se sobrar, você abençoa um mendigo na rua. Né? Não guarda maná, maná não se guarda. Então começa com amor. O amor sem interesse, o amor incondicional é fruto do Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo de verdade, esse é o medidor. Você tem esse nível de amor? Né? De verdade? Você tem esse amor? Ou você faz alguma coisa pensando em retribuição, gratificação, recompensa, alguma coisa assim, né? Não. Por amor apenas. Fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz. Aquela paz que transcende entendimento. Lembra a paz que Jesus dormia no barco? Longanimidade, benignidade, bondade. Isso aí é fruto do Espírito, bondade, porque o ser humano não é bom. O ser humano é cruel, é mal pra caramba. Eu vejo nas redes sociais, né? Fé. Fé é fruto do Espírito Santo. E a gente acha, fé também é fruto de conhecimento. Você conhece e você não confia em quem não acredita. Mas para você ter uma fé plena, você tem que ter o Espírito Santo também. Aí você se rende a Ele. Há 20 anos eu dou passos de fé. Mesmo passando privação, luta, perseguição, ataques da irmandade, ataque da igreja, perda do filho, né? Eu continuo tendo fé e eu continuo dando graças a Deus, né? Mesmo passando dificuldades, e muitas vezes choro diante dessas dificuldades. E choro para os meus irmãos também. Mansidão. É claro que nem sempre você vai ser manso, porque o próprio Jesus perdeu a paciência, chutou a mesa dos cambistas no templo, chamou os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados. Não vou dizer que Jesus também, se o próprio mestre perdeu a paciência, às vezes eu perco, você também perde. Então a Bíblia diz, irai-vos. Não é contra você se irar, você pode ficar bravo, mas não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Né? Então, conserta naquele dia. Né? Então, tem dias que eu não estou bem, às vezes alguém fala uma besteira para mim na rede social, eu vou em cima. Eu não sei ser assim agressivo demais, mas eu dou uma exortação. Né? E aí a pessoa fica chateada. Aí eu pego no final do dia e penso, poxa vida, né? Eu não sei o que aquela pessoa está pensando, se aquela pessoa teve um problema na infância, sofreu bullying, está passando uma dificuldade financeira, está sem emprego, sei lá, está com alguém doente na família, né? Então eu peço perdão, vou lá e peço perdão. Então, fé, mansidão, temperança. O que é temperança? Equilíbrio. Equilíbrio. Seja sóbrio, né? Contra essas coisas não há lei. Então, aqueles que são de Cristo crucificam o quê? A sua carne, com as suas paixões e concupiscências, com seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Simples assim. Então não sejam cobiçosos e vanglórios. Não queira holofote para você. Não irrite uns aos outros. Invejando uns aos outros. Gálatas 5, de 22 e 26. Não inveje as pessoas, né? Então uma coisa que é interessante, que o amor de Jesus era tão extraordinário, quando a gente vê ali o caso narrado, vou pegar o texto aqui primeiro, eu narro o caso. Está em Lucas 7, de 11 a 15. Né? Jesus está vindo com uma grande multidão. Vem ele, uma grande multidão de vida. E aí está saindo uma outra multidão na cidade de Naim. Né? Uma multidão de morte. Uma viúva estava enterrando seu único filho. E as duas multidões se encontram. Vida com a morte. O que acontece? Luz com trevas. Bem e mal. O que acontece? O bem prevalece. As luzes prevalecem sobre as trevas. Então Jesus ele pega e espontaneamente, com compaixão, tá vendo? Esse é o amor verdadeiro. Nem precisou pedir ajuda. Foi lá e falou, mulher, não chores. Olha só, trouxe um conforto. Mandou parar
o esquife, mandou parar lá o caixão e simplesmente levanta e anda. Acabou. O defunto levantou e começou a andar. Então é tremendo esse amor de Jesus. Ele chegava perto de pessoas que ninguém chamou ele. Ele chegou perto da samaritana para conversar. Ele foi atrás dos leprosos, né? Então essa empatia é algo que só pode vir do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer você realmente chorar com os que choram. Porque quando a Bíblia fala chorar com os que choram, ou seja, eu sinto o que ele sente, não é lágrima de crocodilo. Eu não estou chorando por interpretação, eu estou chorando porque eu sinto aquela dor. E também celebro com os que celebram, sem inveja, sem ciúme, sem cobiça, sem soberba, né? Sem olhar interesseiro, né? Então, isso é importante. Paulo fala ali em 1 Coríntios 13, de 4 a 13, peço que você leia o texto todo, eu vou ler apenas 2 versos aqui. Ele diz assim: agora conheço em parte, eu que sou em parte, você também. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Um dia a gente vai conhecer tudo. Coisas que a gente não tem resposta, a gente vai ter resposta. Agora, pois, permanecem o quê? Em nós. O que está em nós? Conhecemos em parte. Mas o que tem que permanecer em nós? A fé, a esperança e o amor. Fruto do Espírito Santo. Esses 3, o mais importante é o amor. Qual amor? Aquele amor que nós falamos que é fruto do Espírito Santo. 1 Coríntios 13, de 4 a 13. João capítulo 11 vai contar a história de Jesus com Lázaro. Lázaro tinha morrido. Ele estava doente, perdão. E Jesus estava afastado, uns 3 quilômetros de distância, os seus discípulos. Ele é avisado. Olha, aquele que quem ama está doente. Aí Jesus fica lá mais 2 dias. A impressão que dá o quê? Que Jesus não me ouviu, não é isso? Às vezes você ora, não tem impressão, parece que o céu está de bronze, só que Deus ouve. Quem fez os ouvidos, escuta, né? Então, não precisa gritar nada, pode falar baixinho, pode falar em pensamento, Jesus escuta. Né? Então, Lázaro é amigo de Jesus, ele levou 2 dias ainda. Aí ele vai até Lázaro. Quando ele chega lá, já passam 4 dias que Lázaro morreu e já cheira mal, né? E havia uma grande multidão. E as irmãs Lázaro, quando chegam, falam para Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Era a ideia que elas tinham. E Jesus, ele pega e responde: olha, se credes, verás a glória de Deus. Você tem que crer. Crer é fé. Fé é a certeza nas coisas que você não está vendo, não é isso? Fé é fruto do Espírito Santo, né? Então Jesus, ele pede para moverem a pedra. Aí as pessoas reclamam: não, já cheira mal, né? E aí tem algumas pessoas lá tentando colocar dúvida, porque a fé é certeza, é sim, sim, não, não. Se tem dúvida, não tem fé, tá? Então um grupo de pessoas diziam: olha como ele o amava. Jesus chorou, porque ele chorou, né? Como ele o amava. Aí outros diziam: ele não podia abrir os olhos do cego? Não podia curar o amigo dele? Né? Já tentando trazer dúvida. Não deixa ninguém trazer dúvida na sua fé. É sim, sim, não, não. Deus falou para mim: você vai escrever livro. E o tema é esse, eu quero que você escreva isso. Tudo aconteceu contra, tudo contra, né? Mas Deus prevaleceu e deu tudo certo, né? Então Lázaro era amigo de Jesus, era mantenedor de Jesus. E aí ele pega, fala para moverem a pedra. E as pessoas discordam: já cheira mal, não dá mais. E aquela multidão em dúvida ainda. Aí o que acontece? Passo 1, né? Promessa de Deus, promessa para a tua vida. Passo 2, minha parte, mover a pedra da incredulidade, do orgulho, da soberba, muitas vezes da falta de coragem de romper com o sistema, né? Da intrepidez, mover a pedra. Terceiro passo, o milagre que Deus vai fazer na sua vida, a transformação da sua vida. Tira você da morte para a vida, porque às vezes você está morto para a vida. Você anda pela vida como um balão, sem destino. Você não encontra um propósito na sua existência. Para que eu existo? Você questiona a vida. Você está morto em vida, né? Mas Jesus, ele quer te trazer para a vida, e vida em abundância. E para isso você tem que mover a pedra, é a nossa parte. Você tem que jogar a rede. Promessa: lance a rede à direita do barco. Joga a rede, minha parte. Eu tenho que jogar a rede. Jesus não joga por mim. Terceira parte, milagre, né? Abundância, vida em abundância. É assim que é, né? Então, é assim que Jesus trabalha. Outro exemplo aqui, que existem batalhas que você não deve fazer nada. E como que eu sei quando eu ajo ou quando eu... Porque às vezes tem situações que você passa e você pensa: puxa vida, o que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer? Talvez seja sido um dos pensamentos que passou na cabeça de Jó, né? Só que ao passar por tudo aquilo, Jó não negou a sua fé, né? E ele recebeu muito mais do que ele tinha, né? E antes de passar por grandes tribulações, Deus pediu para eu e minha esposa nós lermos o livro de Jó várias vezes, né? Então, Êxodo de 14, de 11 a 15, leia o texto inteiro, eu vou ler só uma parte aqui. Vos fará
porque os egípcios que hoje vistes nunca mais os tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Ou seja, há momentos que você não tem que fazer nada. A batalha é do Senhor. O que eu faço? Não faça nada. Espera que a vitória é do Senhor. Como é que eu sei? Discernimento. Como é que eu tenho discernimento? Entrosamento com Deus. Eu escuto a voz de Deus. Como eu escuto a voz de Deus? Perseverança. Paul Washer levou 4 meses para escutar a voz de Deus. Ele orava madrugadas adentro. Eu levei quase 1 ano para escutar a voz de Deus, né? Que eu não podia errar. Então isso é discernimento. Então pensa bem, de que vale um abraço sem amor? De que vale uma oferta sem amor? De que vale você cantar uma adoração a Deus sem amor? Né? Quem são essas pessoas? São vasos vazios e não vasos de honra. Olha o que a Bíblia diz. Sabe, porém, isso, que nos últimos tempos que nós estamos vivendo aqui, e Jesus previu, sobrevirão tempos trabalhosos, não vai ser fácil não, porque haverá homens amantes de si mesmo, eu me amo, eu sou apóstolo, não está surgindo um monte disso? Agora eu sou pai apóstolo, eu sou querubim, eu sou vice-deus, né? Avarentos, tanta igreja ganha tanto dinheiro, mas não dá 1 centavo para uma instituição. Não ofertam para o Médicos Sem Fronteiras, que sempre quando eu posso eu invisto. Não ofertam na instituição de câncer, eu acho que é de Barretos, essa é séria, tá? De Barretos, não visitam um orfanato para, sei lá, dar brinquedo. Não tem nenhum trabalho assim, né? Simplesmente constroem templos, compram jatinhos e fazendas, né? Então, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Não tem gente assim? Você conhece gente assim? Eu conheço um monte de gente soberba, né? Blasfemos, que diz, você sabe com quem você está falando? Sim, sei, um ser humano que nem eu. Né? Desobedientes a pai e mãe, ingratos, opa, como tem ingratidão, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, né? Sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que de amigos de Deus, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, cara de santo, eu sou um santo, né? Mas negando a eficácia dela. Qual é a ordem de Deus? Presta atenção que esse é o desafio para você. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Destes afasta-se. Se você não sabe o que está acontecendo, ok, você é inocente. Mas se você sabe que tem roubo, que tem mentira, que seu pastor é orgulhoso, é soberbo, é avarento, né? Só quer saquear as vidas, vende a porcaria ungida e você tá lá, você é cúmplice, tá? Você vai pagar da mesma maneira, tá bom? Olha que diz Salmos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém no caminho e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Ou seja, tem gente que gosta de ficar naquela roda de escárnio, fica falando mal de um, fala mal do cabelo do outro, aquele tá gordo, aquele tá feio, pastor fez isso, sai fora da roda dos escarnecedores, né? Olha outro texto aqui. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, tá? Porque o mundo faz isso mesmo, né? Então seria melhor você sair do mundo, foi o que Paulo explica, né? Mas aquele que se diz irmão for devasso, avarento, idólatra, ele pode idolatrar a imagem, o cargo, né? 1000 coisas de idolatria, tá? Maldizente, fala mal dos outros, né? Beberrão, roubador, engana o povo para roubar, né? Com tal, nem ainda com mais, nem senta na mesa com um cara desse. Deus fazendo acepção de pessoas? Não. Ele está mandando você se afastar de pessoas tóxicas, porque essas pessoas tóxicas podem te contaminar. Você conhece gente assim? Cai fora. Nem sequer coma na mesa com ele, tá? 1 Coríntios 5:11. Olha outra coisa. Outro texto. Se alguém ensina alguma doutrina que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ou com a doutrina que é segundo a piedade, palavra de Deus, é soberbo, porque ele está ensinando algo que não está na Bíblia, e nada sabe, mas delira, pode estar delirando, né? Acerca de questões de contenda de palavra, dos quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Ensino a mentira, doutrina humana, né? Cuidando que a piedade seja causa de ganho, ou seja, pastor virou profissão, né? Aí o que a Bíblia diz?
Aparta-te dos tais, tá bom? Se você sabe que isso está acontecendo, a tua igreja, teu ministério, cai fora, aparta-te dos tais. 1 Timóteo 6, 3 a 5. É difícil, eu vou perder dinheiro, eu vou perder prestígio, eu vou perder cargo, que se lasque, porque isso tudo é falso, isso é ilusão, meu irmão. Caia na real, esse é o desafio de Deus para vocês. Vou ler mais um. Porque todas as nações beberam o vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Aqui fala da meretriz, da falsa igreja, tá bom? A igreja corrompida, aquela que se prostitui e que você compra coisas delas e vende coisas, faz negócio, né? Ouvi essa voz do céu, que dizia, céu do céu de Deus, sai dela, povo meu. Ordenança de Deus. Você sabe? Sai dela, povo meu. E qual a consequência se eu ficar? Para que não sejas participante dos seus pecados. Você sabe. Ah, mas eu não estou fazendo, mas você sabe. Você é cúmplice, tá? Você sabe. Está isento? Então, você é cúmplice, né? Para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Ou seja, a consequência que esse líder corrupto que você está debaixo vai ter, você vai ter igual. Tenha coragem e saia desse sistema. Monta uma igreja na sua casa, monta uma igreja virtual, você vai ter todo o meu apoio, vai ter minha ajuda, vai ter meu incentivo, eu te passo o conteúdo, eu te dou um modelo, eu te dou passo a passo, estou aqui à sua disposição. Basta você mandar um e-mail para mim em caixa alta, quero abrir uma igreja virtual, né? Mostre-me como, alguma coisa assim, quero abrir uma igreja virtual, né? E eu vou te ensinar. Mas eu não tenho curso de teologia. João Batista tinha? Não tinha, né? Mas as pessoas o consideravam profeta, reconheciam, né? Então, na verdade, essa coisa de curso é muito subjetivo. Presidente, conselho, escambau, isso é o homem que criou, né? Então, as pessoas reconhecem você pela sua unção, reconhecem um líder pela sua forma de liderar com a sua temperança, com a sua sabedoria, né? Você conhece um levita, um adorador, na forma dele adorar. Ele começa a adorar e te leva ao céu, né? Agora, um líder que canta uma música que só faz você dançar, então não é líder, né? Então e não incorra nas suas pragas. Está em Apocalipse 18, de 3 a 4. Então, o amor, sim, ele seleciona, ele é seletivo para que essas pessoas tóxicas não se aproximem de você. Porque o amor verdadeiro se nutre do quê? Do que ele se alimenta? De amor. Então a brasa tem que estar no braseiro, né? Imagina uma brasa, tá tudo em brasa, carvão em brasa, todo mundo aqui crente, tá bom? Todo mundo do bem, tá? Cheio do amor, cheio de espírito. Aí você pega, sai e vai para o mundo dos ímpios, ou vai atrás de um falso profeta. Essa brasa, essa chama que está em você, ela esfria e você volta para as trevas, né? É assim que tá, brasa fora do braseiro esfria, né? Então, se você sabe que a sua liderança rouba, engana, é arrogante, avarento, tem cobiça no seu coração, vende piedade por dinheiro, se tornou um profissional, é corrupto, é soberbo, é julgador, isso irá afetar sim o seu amor, irá te contaminar. Então se proteja desses, mantenha a distância, se afasta, obedeça a direção de Deus que está na Bíblia, tá? Não vem do Daniel, vem na Bíblia, porque você tem um chamado, não é profissão é chamado. Se você tem esse chamado, você tem que cumprir essa determinação. Não se prenda a dinheiro, Deus vai te suprir. Não se associe a lobos, né? Não seja cúmplice do sangue dos inocentes que estão sendo enganados por esses lobos em pele de ovelha, tá bom? Então, para finalizar, Jesus não veio aqui para você construir templos e tijolos. Ele não veio estabelecer igreja batista, metodista, quadrangular, pentecostal, neopentecostal, essas divisões. O diabo que cria, porque a igreja, devemos derrubar esses muros e construir pontes. Estou dando um curso para líderes, vai terminar sábado agora, e tem sido maravilhoso. Líderes diferentes, de denominações diferentes, e é um só povo, uma só unidade, um só amor. Isso tem que ser algo contagioso, né? Então você tem que se unir a isso, né? Temos que derrubar muros, derrubar placas e criar aí pontes. E não julgue ninguém, tá? Porque é Deus que julga, não fica julgando o muçulmano, o judeu, o adventista, o testemunho de Jeová, porque não cabe a você julgar. E a Bíblia já disse, quem é você para julgar? Quem é você para julgar? Né? Diz isso claramente, quem é você para julgar? Está escrito, procura na sua concordância, digita lá, né, no Google, vai, não vou dar bola, vou deixar trabalhar um pouquinho, digita lá, quem é você para julgar? Né? E põe Bíblia, vai te mostrar o texto lá.
Então, quem é você para julgar? Não julgue para que não sejam julgados. Então, a nossa missão é acolher, ensinar, ofertar, abraçar, orar e ensinar o povo a verdade. Aprenda a verdade te libertará, tá? Você vai viver a vida em abundância, né? Ensine a verdade e viva a verdade. O testemunho vivo vale mais do que 1000 palavras. Seja imitador de Cristo. Aceite esse desafio e eu te garanto, Deus vai te honrar. Se você continuar, né, no erro, sabendo que está errado e continuar, você é cúmplice e você vai ter uma sentença, tá bom? Eu quero o teu bem e por isso essa exortação é feita em amor. Que Deus te abençoe e te guarde e toque realmente o seu coração e te dê força, te dê fé e acima de tudo te dê coragem, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde.